Boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Eu tenho feito estudos aqui, a última vez, em outras casas, desta obra a lerem, Laços de Afeto, Caminhos do Amor na Convivência. Ele é psicografado pelo Vanderlei de Oliveira, e é o espírito que faz suas mensagens mediúnicas, que é Irmãs de Fogo. Vou fazer um breve comentário da obra, que eu acho interessante, para que você realmente busque a leitura e estudo dessa obra, das reflexões que ela traz. Irmãs de Fogo, ela foi uma das médiuns que colaborou com Allan Kardec na codificação, inclusive na psicografia dessa obra, o Livro dos Espíritos. Ela tinha 15 anos na época, era uma adolescente, junto com outras médiuns, e psicografou aquelas respostas dos questionamentos de Kardec que está no Livro dos Espíritos. Então ela hoje trabalha no mundo espiritual junto com a equipe de Eurípides Barçanufo, no Hospital Esperança, e ali ela faz esse trabalho de soerguimento das almas, nesse processo de autoencontro aos espíritas desencarnados, porque o Hospital Esperança ele abriga a maioria dos que estão lá internados em recuperação, tratamento psicológico, foram trabalhadores, foram espíritas, por mais que isso assuste um pouco a gente, até preocupe, a maioria deles lá realmente são espíritas. Então, observando o problema de cada um, as dificuldades que enfrentaram, que estão enfrentando, ela vem trazer-nos essas mensagens de, eu não diria um alerta, mas uma orientação para que nós possamos trilhar com segurança e equilíbrio este período que nós estamos nessa existência, já mais de uma existência, já sob as bênçãos do Espiritismo, do Consolador. Então nós vamos estudar hoje uma mensagem muito interessante que é sobre o alto amor. Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Questão do Livro dos Médiuns, item 350 do capítulo 29. Ser, verbo que traduz o anseio evolutivo de existir em plenitude, feliz, dirigindo-se para Deus. Escolhas mal sucedidas, no entanto, afastaram-nos desse finalismo divino, aprisionando-nos nos charcos da prova, da dor e do hábito infeliz. Então, por mais que neguemos um fato, porque racionalmente nós até aceitamos, mas a nível da experiência real nós não conseguimos ainda viver isso. Somos uma presença de Deus num corpo físico. Vai falar, mas não pode ser. Eu tenho hábitos ruins ainda penso coisas horríveis, tenho vícios, como é que eu posso ser uma presença de Deus? Mas somos. Todos nós somos isso. Essa expressão de Deus vivendo uma experiência do corpo, uma experiência reencarnatória, buscando conhecer esse outro aspecto, que é a nossa real natureza. A real natureza de cada um de nós é divina. Então, esse falso eu, chamado ego, é que tem nos dominado. Este falso eu, esse eu ilusório, que é criado por nossos pensamentos, por reflexo de vidas anteriores, traumas, medos, culpas, etc., criou uma imagem falsa sobre quem realmente somos. E nós nos identificamos com isso. É como se desempenhássemos um papel que não é real. Nossa verdadeira natureza é essa presença de Deus, é essa consciência iluminada, e que precisa despertar, nós precisamos retornar a esta essência verdadeira. Nesse processo lento de autoconhecimento, o que acontece? Nós fizemos uso da liberdade de forma equivocada. Então, escolhas mal sucedidas foram feitas, decisões erradas foram tomadas, mas na realidade, por trás de tudo isso, errado entre aspas, houve um processo de crescimento e aprendizagem, que é a evolução. Então, ela nos fala aqui na realidade isso. Isso nos colocou num processo de reparação, e realmente reparar coisas que fizemos nem sempre é um processo agradável, doloroso, é difícil, mas é o começo desse despertar consciencial que precisamos adquirir, de voltar à nossa verdadeira natureza, depois que tivermos resolvido intimamente com nós mesmos, não diria com o nosso semelhante, mas com nós mesmos, as situações que nós conduzimos e criamos de sofrimento e dificuldades nas vidas passadas
e ainda nesta presente existência. O voluntário esquecimento dos nossos deveres no peregrinar das encarnações trouxe-nos de volta, na atual vivência carnal, o fruto amargo das semeaduras infelizes que plantamos sob o aspecto das ilusões. Então, na verdade, nós estamos colhendo algo das nossas semeaduras, não é? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: há um equívoco muito grande em relação a isso, na questão espírita, não pelo espiritismo, mas pelos próprios espíritos, nós, de achar que o processo de encontro com Deus é um processo que tem que ser necessariamente doloroso. Então, quando a gente fala em reparação, expiação, prova, todo mundo já analisa sobre o aspecto da dor. O processo tem que ser doloroso, difícil, e não é assim. Não é isso, não. A evolução não ocorre necessariamente só pelo sofrimento. Ela ocorre, por exemplo, pelo conhecimento, pela prática daquilo que nós estamos aprendendo. Então é um processo através do amor, não pela dor. A dor é um processo necessário até um determinado estágio da nossa evolução. Depois que nós despertamos das ilusões que criamos muitas vezes, ela já não é necessária, já não nos acompanha mais. Isso é importante dizer, para que não se crie a ideia de que evoluir é passar necessariamente sempre pelo processo do sofrimento. Tá? Então vamos prosseguindo. Hoje, graças a esse descuido milenar, existe um abismo de sombras entre o eu divino, que é o nosso eu verdadeiro, e a nossa realidade existencial, onde se acomodaram os monstros do orgulho e do egoísmo. Sentir Deus, eis o fundamento da transformação interior. Isso aqui é tão profundo falar, né? Já sentimos Deus? Nós fazemos tantas coisas, né? Buscamos as religiões, caminhos espirituais, oramos, trabalhamos na caridade, meditamos, mas já sentimos Deus? Como é que é sentir Deus? Tão difícil definir, né? Todos nós já sentimos Deus, mas não conseguimos compreender o que é que estava acontecendo naquele momento. Deus é a nossa real natureza, muito bem, a nossa consciência verdadeira. Qual é o primeiro sinal da expressão de Deus em nós? Exatamente aquilo que nós buscamos, felicidade. É o primeiro sinal da manifestação dele. Não a felicidade que é decorrente da conquista de alguma coisa material, por exemplo, de um título universitário, de uma realização profissional, não é isso exatamente. Isso é apenas um aspecto dessa felicidade. Mas aquele estado de alegria interna que não depende disso, que não depende dos problemas estarem resolvidos ou não. Esse estado de alegria todos nós já sentimos, mas foi tão rápido que a gente esquece, ou às vezes tenta agarrar isso e não sabe de onde vem. Essa é a percepção de Deus, essa é a percepção divina. Então, a paz e a felicidade que nós construímos em volta da questão dos problemas da vida está resolvido. Não há mais situação para resolver, estou em paz. Percebam que isso não é paz, porque logo em seguida nós criamos outros problemas, outras situações, outros desafios. Então a nossa felicidade hoje ela é baseada na ausência de problemas. Tudo está em ordem, a família está bem, o casamento está indo bem, não há doenças do corpo, a vida material e financeira está equilibrada, estamos bem. Só que há um tédio por trás disso, logo em seguida, um vazio, não é? Percebam isso? Então esse vazio, ele nunca será preenchido dessa forma, porque ele é preenchido pela presença desse Criador, que é Deus. É Deus, somente Ele preenche isso. Então a diferença no Evangelho, Jesus nos fala sobre bem-aventurança. O que é bem-aventurança? É diferente dessa felicidade que nós conhecemos. Bem-aventurança é um estado de felicidade permanente. Não é uma coisa que começa e daqui a alguns minutos termina, como a alegria do canto que nós ouvimos aqui. Entenderam? Essa bem-aventurança, ela não é oferecida por situações do mundo físico. Embora não vamos negar que a felicidade está também, de certa forma, aí, mas não é permanente. Ela somente é atingida com o conhecimento interno da presença de Deus, porque é somente Ele que dá isso. Então quando ela fala, eu estou falando tudo isso para explicar o que ela quer dizer com sentir Deus. Eis o fundamento da transformação interior. Renovar a forma de sentir é o caminho libertador em favor da auto-recuperação espiritual, porque no fundo nós estamos nos recuperando espiritualmente. Nós estamos caminhando para ser aquilo que realmente somos, longe da ilusão.
longe das situações que nós criamos. É como se tivéssemos saído de casa por um bom tempo e finalmente resolvemos voltar. E o caminho de volta não está sendo tão fácil, porque nós criamos dificuldades para voltar. Agora nós estamos voltando. Então esse encontro com Deus, que nós estamos nos referindo, que Jesus chamava do reino dos céus, o reino de Deus em nós, é na realidade a volta para dentro de nós mesmos, para a nossa verdadeira consciência, que realmente somos. É tão difícil assimilar essas ideias, né? Porque a religião nos colocou, não digo a questão espírita, que é bem clara, mas muitas religiões trabalham a questão da busca externa. Deus está em algum lugar, então eu tenho que chegar até Ele. Mas não é isso. É o encontro com nós mesmos, é o autoconhecimento, é o encontro com a nossa verdadeira essência. Então isso é sentir Deus, como ela está dizendo. Desejos fugazes do bem consumem-se sob a mira certeira de sentimentos que não gostaríamos de sentir. Desejamos amar a família, mas muitas vezes sentimos-nos envolvidos em estranhas fantasias que nos inclinam para a ilusão dos sentidos fora do lar. Então existe uma tendência natural nossa de busca pela paz e pela felicidade. Isso é natural em nós, em todos nós, mas cada um encontra isso da forma que acha melhor. Mas no fundo, por trás desta busca da felicidade, da paz, está a busca por Deus, esse encontro com Deus. Nós não entendemos isso ainda, a maioria de nós não percebe isso. Desejamos compromisso e louvor ao serviço da doutrina espírita. Todavia, em várias ocasiões, sentimos-nos vazios de ideal, tombando nas armadilhas do desânimo e da deserção ou enredados na rotina de realizar por obrigação, sem gratificações de profundidade. É o estágio que, como o indivíduo não está ainda se encontrando, ele começa a trabalhar mesmo na doutrina por obrigação, para cumprir a obrigação, porque eu tenho que fazer algo, porque o Evangelho, a doutrina espírita diz que eu tenho que fazer alguma coisa. Então o indivíduo vai caminhando num processo em que ele está realizando, mas não está crescendo intimamente. Isso aqui que ela está tocando é algo muito difícil de dizer, né? Porque nós não queremos admitir isso muitas vezes. Mas é resultado de observações dela no mundo espiritual, com aqueles que foram espíritas e desencarnaram, e que expuseram a ela a dor íntima que eles sentiam. Mas eu realizei tanto, mas não me realizei. Fiz isso pelos outros, mas eu não estou feliz. Por quê? Aí é um questionamento que ela vai fazendo e abordando. Desejamos a conduta moral elegante, impecável. Contudo, muitas vezes, entre aspas, vozes interiores lançam culpas e limitações, levando-nos a acreditar em muralhas de imperfeições que jamais conseguiremos vencer. O bem que desejamos nem sempre conseguimos viver e manter, menos ainda senti-lo. Porém, tenhamos vigilância e fé. Essa é a trajetória natural de regresso ao encontro com o ser, que é Deus. Então ela deixa claro que esses empecilhos e dificuldades de nós vivermos e sermos o que gostaríamos de ser, essa luta constante de transformação é natural. É extremamente natural. Não houve ninguém que passou pela nossa caminhada, que venceu essa etapa, que não viveu conflitos desse tipo. Gostaria de saber, sentir mais amor pelas pessoas e não consigo sentir. Gostaria de ter uma conduta melhor, não consigo. Luto comigo mesmo. Um grande exemplo que nós tivemos foi Paulo de Tarso, né? O apóstolo Paulo foi um dos grandes baluartes do cristianismo e lutava muito com as próprias imperfeições dele, com os próprios vícios que ele tinha. Significa então o quê? Que exemplo está ali para nós? Não estamos ainda na perfeição. E não é pelo fato de estarmos nas trilhas da doutrina espírita, do Consolador, que nós temos obrigatoriamente de sermos perfeitos nessa existência. O autoconhecimento não é coisa que se ensina em livros. Não é. Acho que eu estou desanimando alguns aqui. O autoconhecimento não é algo que se ensina em livros. É uma experiência de vida momento a momento, em que eu observo a mim mesmo sobre todos os aspectos. Como é que a gente observa uma coisa que nos agrada, como esse retrato do Cristo, do Mestre? Nós observamos os detalhes, né? Nós nos admiramos, cada parte, cada aspecto é visto ali. Você observa com completa atenção. Essa atenção é que nós temos que dedicar a nós mesmos na observação das nossas atitudes. E como é que nós observamos isso? Sem julgamento.
Simplesmente observamos, não é assim? Aquilo que nós queremos aprender, perceber, sentir, sem julgamentos, sem ideias lá de fora, sem comparações, só observamos, percebemos aquilo. É muito difícil o autoconhecimento por causa disso, porque nós não gostamos de fazer isso em relação a nós, mas aos outros é muito fácil, é muito rápido ver os outros, a maneira como a pessoa veste, como fala, o julgamento, a comparação, a lembrança do passado sobre aquela pessoa, sobre a atitude que ele está tomando. Mas quando se trata de observação íntima, nós fugimos. Por isso o autoconhecimento não é fácil. Nós queremos aprender isso em livros e não vamos conseguir. É um processo de auto-observação constante. Da onde surge a impaciência que eu tenho? Por que ela surge dessa forma? Aonde começa isso? Observar isso atentamente, como observamos esse retrato, sem medo, sem receio, observar, ver, descobrir a causa dos nossos problemas, face a face, todos os anos. Isso é a base desse autoconhecimento, e nós não estamos acostumados a fazer essa investigação sobre nós mesmos. Por isso estamos buscando demais externamente, e isso é um momento que deverá passar. Então, quando Jesus nos falava que isso estava dentro de nós, era uma verdade que nós deveríamos provar a nós mesmos. Que tudo isso está dentro de nós, já está conosco. Não é algo que nós temos que buscar em algum lugar. É parte de nós. A realização interna, que é a autorrealização em Deus, é algo nosso que nós temos que procurar despertar pela transformação. E isso é um caminho que eu diria para nós é árduo, porque não estamos acostumados a investigar nós mesmos. Nenhum de nós gosta de fazer isso. Nós sempre gostamos de voltar os olhos para o mundo externo, mas não para dentro de nós. Então a proposta da irmã Tifo, ela é exatamente esse processo do espírita de viver e conviver com as suas falhas. Não querer ser a perfeição na ótica do mundo. De aprender a ser natural, livre internamente. Não viver preso na culpa e no medo, traumas de vidas passadas, atavismos, lembranças de encarnações que nós tivemos em religiões rigorosas, que cobravam, que amedrontavam, que nos assustavam para vivermos o Evangelho. Nós não estamos mais nesse estágio, e respeitamos quem ainda está, porque precisa. Tudo vem no momento certo para nós. E não acabou aqui ainda para nós. Ainda há muito que atingimos. Vamos lá. Eu tenho 5 minutos, Mário. 5? Hã? 10? Então tá bom. Eu vou terminar. Então, o bem que desejamos fazer, nem sempre conseguimos viver e manter. Menos ainda senti-lo. Porém, tenhamos vigilância e fé. Essa é a trajetória natural de regresso ao encontro do ser. Existir para Deus, em nosso caso, implica vencer todas essas expiações do sentimento, trilhando os caminhos reeducativos da atitude em favor do renascimento do ser glorioso e magnânimo, preso ainda sob a canga das nossas mazelas. Jamais desistamos desse compromisso. Há uma frase muito interessante de Paramahansa Yogananda, que foi um grande mestre. Ele falava assim: o santo é um pecador que nunca desistiu. Conhece essa frase? Então, se nós não desistimos, todos aqui são santos, Gervásio. Todos nós aqui somos. Porque o pecador que não desiste realiza aquilo que ele é verdadeiramente, né? Um dia ele chega à meta. Mas ele falava que o santo já é um pecador que não desiste. Então, estamos no caminho. Jamais desistamos desse compromisso, portanto, pois que inexoravelmente esse reencontro com Deus, com o ser interno, se dará em algum momento, já que é um fatalismo da lei natural e universal. Não tem como evitar esse encontro. A melhor opção nessa retomada espiritual é o amor na busca das expressões adormecidas em nós. Referimos ao amor a si mesmo. Aqui ela já toca na ferida. Amor a si mesmo. Quando a gente fala amor a si mesmo, normalmente nós pensamos assim: mas isso não é vaidade? Isso não é egoísmo? Nada disso. Confundimos essa situação. Não é nada disso. O amor a si mesmo não tem nada a ver com egoísmo e vaidade. É compreender os próprios valores, a própria capacidade de ser feliz. É isso mesmo.
jamais puderam atingir o Cristo nas humilhações, nas agressões. Por quê? Por um simples fato: ele sabia exatamente quem ele era. Ele sabia exatamente quem ele era. Não poderiam ferir, nem moralmente, nem fisicamente. Ele sentiu. A questão com Cristo mostra-nos o fato de que o autoconhecimento é a grande liberdade do Espírito. Jamais podiam distanciá-lo de quem ele era, nem podiam iludi-lo, porque ele sabia quem era. Ele conhecia a si mesmo. Referimos um amor a si mesmo, contemplado por Jesus na essência da sua plataforma para a felicidade. Nós, os espíritas, temos feito progressos consideráveis no que tange ao amor ao próximo, erguendo trincheiras do bem e da caridade. Isso é muito nítido, né? Temos produzido e realizado fartas semeaduras de bênçãos junto aos grupos de amor. Raras vezes, entretanto, temos sabido amar a nós próprios. Se nós perguntarmos assim, se realmente somos felizes, você perguntar, você realmente é feliz? A maioria de nós não vai ter coragem de dizer que é. Então alguma coisa está errada. Quando eu não estou feliz, apesar do que eu realizo pelos outros, pela vida, é sinal que eu não estou aprendendo a amar a mim mesmo. Isso é muito interessante. Quando eu não me sinto feliz do que eu realizo intimamente, algo ainda não está pensado dentro do meu coração, nos meus sentimentos. Mas você faz tanto pelos outros e não é feliz? Ainda não encontrei aquele descanso. Então, a maioria de nós não consegue dizer sim nesse momento, porque não encontrou-se ainda consigo mesmo, que é esse encontro interno com Deus, que ela está falando nesse título. E existirá amor maior a si que esse de saber lidar com essas sombras internas, que tentam empanar nossos anseios de luz? Aprendamos esse amor e sejamos mais felizes. Aprender a conviver com a sombra interna. O que ela quer dizer com isso? As nossas falhas, o lado sombrio que existe em todos nós. Né? Se não existisse, não estaríamos aqui. Num processo reencarnatório, não era necessário. Então, na realidade, esse esforço de conhecer a si mesmo, ele é muito difícil para nós. Mas é o caminho da liberdade que tanto buscamos. O que acontece quando o Espírito conhece a si mesmo? O que acontece? Ele se torna livre. Esse encontro consigo mesmo é um encontro com Deus, confunde-se com o encontro com Deus. Eu vou contar uma passagem depois no final do que isso significa, de um exemplo que nós tivemos na humanidade em relação a isso. Um exemplo mais recente, né? Muito bem. Amar a nossa sombra conquistando-a aos poucos. Ou seja, ver o que precisa mudar. Conviver com isso. Não tentar ser a própria perfeição apenas a ilusão. Conviver com a falha, com a imperfeição. Conquistar a sombra aos poucos. Transformá-la. Paulatinamente. Tolerar o nosso passado. Sem as impiedosas recriminações. E não lançar a culpa das nossas dificuldades atuais ao passado reencarnatório. Nós temos um hábito, como espírita, fazer isso. Eu estou passando por isso porque eu devo ter feito tal coisa. E assim ficamos cultivando isso. É um hábito, isso é uma coisa, eu diria, desastrosa. Isso não é necessário. Aqui é o caminho do recomeço, não é, Gervásio? Nós estamos aqui, nós temos um recomeço. O que foi, já foi, não importa. Cada um está escrevendo uma nova história aqui na Terra. E ainda não terminou para nós. Ou seja, o passado já deixou a referência. Não precisa voltar mais. Então ela nos chama essa atenção. Tolerar o nosso passado sem impiedosas recriminações. Amarmos, apesar do nosso passado de escolhas infelizes e decisões precipitadas, é fundamental para encetarmos um recomeço de vida espiritual rumo à liberdade. Isso é importante. Aprender o auto-amor é arar a terra mental para o ser. Quando atingirmos o auto-amor, recuperaremos a serenidade, o estado de gratidão com a vida, a compreensão de nós mesmos. E o que é mais interessante, nós vamos começar a compreender que ninguém, senão nós mesmos, dificultamos a nossa própria liberdade. Que ninguém afasta de nós. E ninguém tira a nossa felicidade. Quando ela é construída internamente.
Mas quando ela é construída e depende das situações externas, sempre nós vamos dizer que alguém tirou isso de nós. Alguém trouxe um problema que me prejudicou. Alguém se afastou de mim e minha vida mergulhou no caos. E assim nós vamos indo. Então não funciona dessa forma. Quando atingirmos, recuperaremos a serenidade, o estado de gratificação com a vida, a compreensão de nós mesmos, porque o sentimento será então um espelho das potências depositadas em cada um de nós pela inteligência suprema do universo. Formou-se entre nós uma lamentável cultura do sofrimento, que eu falei no começo aqui, entre aspas, fundamentada na lei de causa e efeito. Cultura do sofrimento. O que ela quer dizer com isso? Propalando a dor como uma situação insubstituível para a evolução. Aquela história, se não for pelo sofrimento, eu não vou evoluir. Isso é equívoco, é falta de interpretação da doutrina espírita. Chega a assustar, mas nós já caminhamos nesse hábito errado, de achar que é por aí. Não é, olha só o que ela está dizendo. Propalando a dor como uma situação insubstituível na evolução. Acentua-se essa teoria com a supervalorização de fantasias sobre um passado de outras vidas, no qual são destacados os crimes e os desvarios. As consequências de tal enfoque podem ser sentidas no quadro da baixa autoestima e o desacordo consigo mesmo, em que se encontra grande parte dos discipulados espíritas. Então ela quer, deixando mais claro, essa ideia de que o passado reencarnatório é doloroso, não tem como reparar rapidamente, que vai ter que ser assim, difícil, baixa a autoestima do espírita e ele não melhora. Apesar de estar trabalhando tanto no bem, não melhora, não cresce. Tem medo de ser feliz, acha que não merece. Percebe o problema? Então ela toca nessas questões. O livro é muito interessante para todos leiam e reflitam. Vou terminar já, hein, Marcos? Já estou acabando, não tem quase nada. O pior efeito de semelhante quadro psicológico é acreditar que não merecemos ser felizes. Pior efeito. Automatizando um sistema de cobranças intermináveis e uma autoflagelação. Até o ponto que quando acontece uma coisa boa, o espírita começa, os espíritos estão me preparando para alguma coisa que está para vir. Acontece uma coisa boa, vai acontecer alguma coisa amanhã, nos próximos meses. Eu tenho que me preparar, vou orar mais. O indivíduo acha que a própria felicidade dele é imerecedora. Ele não merece aquilo. Estão preparando ele para algo que vai vir. Não é nada disso. Ambas, em várias ocasiões, sustentadas e induzidas pelos adversários espirituais. Olha aí, os nossos inimigos espirituais adoram isso. Nos fazer crer nisso. Astutos e vampiros da morbidez das sensações, gerando situações neuróticas de perfeccionismo. O espírita não tem que ter isso, perfeccionismo. E puritanismo quase incontrolável. Esse desamor é um subproduto do passado religioso que nós construímos. Ela vai comentando isso. Em séculos de superficialidade moral, quer dizer, pregava muito, falava muito, mas moralmente pouquíssima mudança. Superficialidade moral, sem mudança, só na fachada, né? Como diz uma amiga minha, só o cartão postal. O religioso de cartão postal. Todo mundo acha, admira, bonito. Quando vai saber, conhecer a pessoa, é cheio de erros e coisas absurdas, né? Nós vivemos muito tempo assim na religião. Estamos hoje saindo disso aos poucos. Cuja imagem condicionada na vida mental foi a de ser um pecador e miserável, indigno daquele paraíso onde esperávamos refestelar-nos com as vantagens do reino dos céus. Muito bem. Termino agora. Ela fala o seguinte: coração querido, piedade e complacência consigo mesmo. Estás em lutas difíceis a ponto de desistir? Persevera e luta. Busca na prece o que te falta, a força para continuar. Caridade contigo é o desafio do alto amor. Caridade com nós mesmos. Sentes no ser uma amargura infinita ante as faltas e deslizes que te permitiste? Um sentimento de indignidade toma-te a alma quando fazes o que não deverias ou deixa de fazer o quanto deverias? Com quantas lutas, cuida para que essas sombras não empanhem o brilho da presença de Deus em ti. E confia na bondade do Pai, que te confiará o necessário para a caminhada. É invariável
a nossa realização. Não tem como. Nós podemos ter desviado muito tempo, mas isso já não está acontecendo mais. Se nos prendemos ao passado, não há melhora no presente. E o temor que vai acontecer lá na frente também vai nos atrapalhar o caminho. Então a transformação verdadeira é agora, é este momento. Então ela deixa bem claro que essa presença interna de Deus em cada um de nós é a segurança inabalável e a certeza da nossa melhoria. Não tem como, nós temos que buscar isso dentro de nós, para que essa ilusão de que não vai melhorar, que não somos merecedores, desapareça de uma vez por todas. Não vai dar tempo de eu contar o que eu tinha para dizer, eu vou terminar por aqui. E Deus abençoe a todos nós. Obrigado. Não, tem 10 minutos, já passou 15. Até para a próxima aí. Obrigado, Obrigado.